Eu tenho uma confissão muito íntima para fazer para vocês. Nesse mês, eu tô completando 1 ano e meio sem sexo. Depois desse Golden Shower em homenagem ao excremento que está no poder no país, que nos deixa sem esperança de que dias melhores virão, eu vou trazer aqui uma reflexão sobre sexualidade e solitude em tempos de pandemia, já que é Dia dos Namorados e eu tô vendo um monte de solteiro aí desesperado. Então, se você quer saber como que eu consegui ficar bem e plena estando solteira há quase 4 anos e agora totalmente forever alone, e ainda consegui ser otimista, apesar de toda a situação que estamos vivendo, assista até o final, porque eu vou trazer aqui reflexões profundas em algumas palavras duras em voz de veludo, e tudo muda, adeus velho mundo. Me limpei aqui desse confete todo, então, enfim, vamos lá. Outro dia um amigo comentou que eu sou muito discreta em relação a esse tema, e eu percebi que realmente, eu acho que eu nunca nem citei a palavra sexo em mídias sociais. Pra mim, acho que meio que sempre foi um tabu, né? Aquela coisa tipo, sexo! E talvez até devesse continuar preservando a minha intimidade. Mas como ultimamente minha vida tem se tornado um e-book gratuito, né? Tipo, um livro aberto da atualidade, então acho que pode ser interessante trazer essa reflexão aqui, porque eu tive uma intuição de que eu deveria abordar esse tema. Eu ando bem sensitiva em relação às energias que as pessoas estão passando. Então eu acredito que tem muita gente aí que está precisando se libertar de algumas crenças, e eu acho que eu tenho ferramentas e palavras que possam ajudar nesse processo. Então, como que eu consegui ficar tanto tempo sem sexo e ainda me sentir bem comigo mesma em plena pandemia? Bom, antes de começar, eu gostaria de deixar claro que eu não me sinto melhor do que ninguém pelo que eu vou falar aqui, e não julgo quem pensa diferente de mim. Acho que cada um tem uma filosofia de vida e eu só quero passar aqui as minhas percepções a partir da minha vivência. Para começar, meu repertório é um pouco diferente da maioria das pessoas que eu conheço. Então, eu nunca fui uma pessoa muito sexualmente ativa na solteirice. Eu sempre era de me envolver num relacionamento, ter exclusividade com aquela pessoa naquele período, e depois, no intervalo entre um relacionamento e outro, eu até ficava com muitas pessoas em relação a beijo, que é uma coisa que é mais simples de acontecer na minha visão, né? Então, às vezes eu ia para uma festa, por exemplo, e tô ali na música, com bebida e tal, a gente fica mais suscetível a isso. Inclusive, tem gente que se aproveita disso para persuadir quem não estava afim. E isso pode ser considerado estupro. Ah, mas isso é papo para outro momento. Mas o sexo, para mim, sempre foi uma entrega muito íntima. Eu nunca curti conhecer uma pessoa num dia e já ir para a cama com ela. E nas poucas vezes que isso aconteceu, eu não me senti bem nem durante nem depois da relação. Então até tentei ser normal e entrar nesses aplicativos aí por um tempo, mas percebi que definitivamente eles não são para mim. Você faz lá uma pré-seleção pela fuça das pessoas, alimenta o ego quando dá match, porque né, sou desejável. Aí 80% desses matches não dão em nada, nem desenvolve a conversa, não sai de um oi, quando dão um oi. 15% tem um papo altamente cansável, né? Então tem de tudo, tem desde aquelas pessoas que mandam aquelas mensagens prontas que você sabe que é um ritmo de mecanismo de conquista, que fala determinada coisa, aí demora a responder para não demonstrar que está muito interessado, né? Fica fazendo joguinho, eu não tenho a menor paciência para isso. Ou então, como eu sou uma mulher cervejeira, rola aqueles papinhos do tipo: nossa, você é perfeita, mulher para casar. Ou, ah, você bebe? Não, mulher bebendo é feio. Ou, ah, que legal, você é cervejeira, quero aprender tudo sobre cerveja com você. Aí eu respondo: beleza, minha hora-aula custa X, você pode pagar no cartão de crédito. Ou então o indivíduo me manda uma foto da geladeira cheia de cerveja popular, falando: vem pra minha casa e a gente fica bêbado junto. Cara, eu não bebo pra ficar bêbada. Cerveja para mim é uma experiência gastronômica. Eu passo muito mais tempo
aprendendo e ensinando sobre cerveja do que bebendo de fato. Inclusive, estou até com dificuldade para baixar o meu estoque de cerveja, porque eu bebo uma, chegam mais 5. Tá parecendo aquela cena do Thor conversando com o Doutor Estranho, que ele tá lá bebendo, a caneca enche sozinha. Então eu fico muito frustrada quando eu vejo que a pessoa não leva o meu trabalho a sério. E eu acho que esse é um sentimento que a maioria das mulheres cervejeiras que estão solteiras, tentando se relacionar com gente de fora do nosso mercado, devem sentir também. Então fica aí a primeira dica de como não ser babaca com a gente. E aí os 5% que restam até se esforçam para tentar fazer dar certo. Mas aí a gente tem que contar com os fatores compatibilidade e reciprocidade. Então é muito comum alguém ficar afim de mim e eu não conseguir corresponder, ou o contrário. Então várias vezes eu já fiquei afim de alguém e não fui correspondida. Muitas vezes digitalmente, a pessoa nem deu a oportunidade de me conhecer pessoalmente. Sendo que eu sou péssima com palavras digitalmente, eu não sei desenvolver muita conversa. Sou muito mais de tete a tete mesmo, sabe? Olho no olho, sou bem old school nesse sentido. Então, acho que quando você não tem isso e fica ali só no digital, já dificulta bastante as coisas. Eu sempre preferi conhecer alguém no meu dia a dia. Então tô lá distraída, fazendo as minhas coisinhas, daqui a pouco brota alguém interessante sem que eu estivesse esperando, e aí pode rolar uma admiração que leve ao desejo sexual, sem aquelas artificialidades do encontro marcado, sem você estar com a sua melhor roupa, com a sua melhor fala, né, de uma forma muito mais natural, bem mais autêntica. Então, pensando dessa forma, eu já não ia muito atrás de encontros, eu sempre deixei acontecer naturalmente, como diz aquele pagode do Revelação. E aí eu passei o carnaval trabalhando, depois eu fui para Blumenau a trabalho, então eu já estava alguns meses sem encontrar ninguém. E quando eu voltei de Blumenau foi decretada a pandemia e eu comecei a cumprir o isolamento social. E aí minha virada de chave de vez em relação à casualidade foi porque eu percebi que antes a nossa preocupação em relação ao sexo casual era DST e gravidez. Agora a gente tem também a Covid. Então, pessoas que, apesar da pandemia, continuaram se relacionando casualmente com outros, estão mais suscetíveis a contrair o vírus. Será que vale a pena você arriscar a sua vida e da sua família para ficar com alguém sem uma conexão verdadeira? Então, cheguei nesse tempo recorde para preservar a minha saúde e tem dado certo, eu estou me cuidando bastante, até hoje eu não peguei Covid. E eu comecei a perceber que esse retiro social acabou sendo positivo para mim. Então veja bem, eu não estou dizendo aqui de forma alguma que tem lado positivo na pandemia, né? Que eu já vi alguns memes relacionados a isso. A questão é, eu acredito muito que tudo isso que está acontecendo está sendo terrível para o mundo, aqui no Brasil mais ainda. Eu estou muito triste de ver pessoas próximas ficando doentes, perdendo pessoas queridas, perdendo emprego. Tudo isso mexe sim muito comigo. A questão é que o mundo mudou e eu tive que me adaptar a essas mudanças. E esse processo de adaptação me trouxe benefícios. Eu consegui mudar para melhor, sendo uma profissional melhor, sendo uma pessoa melhor, consegui evoluir a partir dessa forçação de barra que eu tive para mudar. Então, eu acredito muito que toda inovação parte de um problema. Você tem um problema sério para resolver. Você quebra a cabeça como você resolve isso, você cria uma coisa nova e evolui com isso. Isso é o conceito, inclusive, de antifrágil. Tá aqui com um confetinho. Esse livro foi atualizado o ano passado, depois da pandemia. Essa daqui é a versão atualizada. Confesso que ainda não terminei de ler, tá? Ele é um livro bem grande, como vocês podem ver. Mas é um conceito que eu recomendo muito que vocês procurem. Para quem não tem paciência de ler livro, pesquisa aí no Google, tenta achar um audiobook, alguma coisa assim, que é super importante a gente entender as coisas que se beneficiam com o caos. Então esse livro fala o seguinte, não quer dizer que você não possa ser uma pessoa frágil. O ser humano tem suas fragilidades. Mas, ao invés de você ser como uma coisa inquebrável, diante de uma situação difícil, você se quebra em pedaços e você transforma essa matéria num novo objeto melhor do que o anterior. Então você resgata forças naquela situação que você passou
para você se tornar uma nova pessoa. Tá? Então, é por esse processo que eu tenho passado desde o início da pandemia, e eu acredito que se agora eu tô com esse astral muito mais otimista, mais positivo do que eu estava, né, mais de um ano atrás, foi por ter entendido esse conceito. Então, realmente recomendo que vocês busquem isso. Então, eu senti que nesse período eu me reconectei comigo mesma. Além de eu ter me reinventado em relação a trabalho, eu também passei por um processo de autoconhecimento. Eu passei a entender melhor as minhas frustrações, o que me faz bem, o que é importante para mim, o que realmente importa na vida. E aí eu percebi que tem várias coisas que me fazem bem, mas que não são necessárias. Assim como o sexo. É claro que eu gosto muito de sexo. Eu não sou frígida, não sou uma pessoa sexuada. Mas não preciso disso para ser feliz. Assim como eu não preciso de entorpecentes, eu não preciso de nem mesmo bebida, né, cerveja. Então, assim, por exemplo, em relação a vícios, eu já tive uma relação muito tóxica com a comida. Né? Eu via na comida uma válvula de escape para a ansiedade, e durante um período que eu fiquei muito mal, eu engordei 30 quilos. Tá? Então, eu sei muito bem o que é isso, esse sentimento de eu não conseguir parar de comer doce, né? O vício pelo doce. Assim como eu já tive uma relação ruim com a bebida, uns bons anos atrás, né? Eu já tive o meu período de beber para ficar bêbada, para esquecer as coisas ruins, né? Esquecer os problemas. Já caí na falha de fumar cigarro por um período. Inclusive era escondido da minha mãe tá descobrindo agora, desculpa aí, mãe. Mas durante um curto período isso aconteceu na minha vida. E com o tempo, conforme eu fui trabalhando melhor a minha cabeça, eu fui entendendo que eu não preciso disso para ser feliz. Que o vício, na verdade, é um tapa-buraco para a alma. Tá? Então, quando a gente tem alguma coisa que falta na gente, a gente muitas vezes busca ali um alívio imediato, que são esses entorpecentes. Mas esse alívio imediato não vai resolver o teu problema. Né? Então é como se fosse um Eno. O Eno, sal de frutas, é um alívio imediato para o estômago, mas ele não vai tratar a tua gastrite. Você precisa ir no médico, fazer endoscopia, descobrir se tem bactéria, qual é o tipo de bactéria, como que trata, quais são os remédios, passar por uma dieta. Você vai ficar alguns meses, dependendo da gravidade, mais do que isso até, tratando esse problema para resolver o mal pela raiz. Então aqui é a mesma coisa em relação à nossa cabeça e ao nosso espírito. Se a gente tem um problema sério, psicológico, a gente precisa ir atrás de resolver isso. Tanto através de ajuda psicológica mesmo, né, de procurar um profissional psiquiatra para ver se você tem diagnóstico de ansiedade ou de depressão ou algum outro distúrbio que você precisa de remédios, ou se não, se você não tiver indicação, trabalhar a terapia, né? Quando você tem um psiquiatra também nada impede de fazer terapia. Aliás, acho que todo ser humano deveria investir em terapia. É importante a gente falar sobre os nossos sentimentos, a gente refletir sobre eles. Existem outras coisas que a gente pode buscar também para desenvolver esse autoconhecimento e atingir essa paz de espírito. Então, por exemplo, para mim foi muito importante a descoberta do budismo. Os ensinamentos budistas me levaram a acreditar que a felicidade está em nós mesmos, não depende do externo. Depende muito mais da nossa visão de mundo, as atitudes que a gente toma diante das circunstâncias. Então, por exemplo, quantas vezes você passou pelo mesmo lugar sem observar que tinha determinada placa, determinado local ali, você olha e de repente, nem reparei que tinha isso aqui. Quando você passa a observar o mundo com mais clareza, você passa a admirar, por exemplo, ouvir o canto dos pássaros, sentir o vento batendo no teu rosto, ver uma folha caindo, ver o movimento do mar, né? Observar o movimento da vida, da natureza. Isso parece tudo meio away, mas para pensar e fazer isso por um dia. Tem uma animação da Pixar que saiu chamada Soul, que fala justamente sobre isso.
né? Que a gente é cobrado o tempo todo por ter um propósito na vida, o que eu particularmente acho importante. Eu tenho um propósito de vida muito bem definido, e isso me levou a ter determinação, me levou a conquistar as coisas que eu queria. E eu não acho que seja negativo, não, ter um propósito. Só acho que muitas vezes a gente se cobra muito e deixa a vida passar sem observar que a simplicidade de estar vivo já é uma dádiva, já é uma coisa muito positiva, né? Então, inclusive para mim, que já tinha essa visão de propósito definida, assistir essa animação foi algo que me acordou também um pouco mais para a vida, né? Me fez olhar de um jeito mais bonito para as coisas. É você sentir tesão pela vida, sabe? Aproveitar os momentos, curtir as sensações, agradecer por estar vivo, aproveitar esse tempo que te resta de vida para ser a sua melhor versão, fazer aquilo que te faz feliz. Agora, do jeito que você é, do jeito que dá, dentro das suas possibilidades. Resgatar a criança que existe em você e que sonha sem acreditar no impossível. Eu sei que a palavra gratidão, do jeito que é colocada aí por muitas blogueiras, muitas vezes incomoda, né? Porque acabou virando meio que uma modinha, gratiluz, e se você não aprofunda o conceito, parece uma coisa meio banal realmente. Mas você se sentir grato é você olhar a vida por uma outra perspectiva, olhar o lado positivo das coisas. Em tudo existe um lado positivo. O yin e yang, não existe o bem sem o mal e o mal sem o bem. Então, por exemplo, outro dia eu fiz uma analogia nos meus stories, que vale repetir aqui, porque muita gente não viu, e também, de repente, fora do contexto não tenha feito tanto sentido. Eu tinha recebido aqui uns amigos para um open house, e aí sobrou muita louça para lavar no dia seguinte, né? Eu comentei sobre essa louça, que eu tive uma noite feliz, uma manhã não tão feliz assim, mas que eu me sentia grata por lavar essa louça, apesar de ser uma atividade que eu não curta fazer, porque é o preço que se paga por receber amigos, né? Você teve ali uma noite com churrasco, com cerveja, no dia seguinte vai ter uma churrasqueira toda engordurada para você lavar, vai ter um monte de Tupperware, né, cheio de restos de comida, um monte de prato, um monte de talheres. Quer dizer, um monte não, porque também não foi aglomeração, né? Eu recebi 4 pessoas. Mas, enfim, passei algumas horas depois arrumando a casa no dia seguinte, mas eu fiz isso com felicidade. Botei uma música para tocar, né? E não tornei isso um fardo, uma tarefa chata. Tipo, que saco, tem que fazer isso. Não, é consequência. Tipo, você quer ter uma coisa legal, você tem que se esforçar para isso, né? Então, muitas vezes as pessoas querem o resultado final, mas não querem o processo, né? Até um certo comodismo. Se sabe que vai doer, que vai ter que passar por determinada situação para atingir determinado objetivo, não corre atrás. Então, se a gente para olhar diferente para o que é obrigação, se a gente encara as nossas obrigações com mais leveza, a gente torna, de repente, esses momentos mais suaves, de repente colocando alguma coisinha ali que seja um temperinho, sabe? Para mim pode ser a música, para você pode ser, de repente, fazer alguma coisa tomando uma cerveja, ou tomando um mate, um café, sei lá, e aquilo se torna mais prazeroso, né? Ao invés de você achar que aquilo é um martírio. E ultimamente, com esse excesso de informações negativas que a gente está recebendo, as pessoas entraram numa onda de negatividade que me incomoda, sabe? As pessoas não estão sabendo olhar esse lado positivo da vida ou reagir às mudanças e ficam numa onda de culpar as circunstâncias, de criticar o governo, de falar mal dos outros. Se tem alguém que está feliz, que está se dando bem, incomoda, tem inveja e vive de status, vive de aparência, fica fofocando, sabe? Eu acho que é importante a gente se informar, sim, saber o que está acontecendo, a gente não pode ficar alienado, mas deixar o macroambiente te atingir a ponto de você deixar de cuidar do seu microambiente é você se matar aos poucos. E aí, para quem não está habituado a esses termos macro e microambiente, são termos que são utilizados na economia e no marketing também, né? Então, existe uma ferramenta de marketing chamada análise SWOT, que a gente analisa as forças e fraquezas, as oportunidades e as ameaças a partir do ambiente externo e o interno. Então, o ambiente externo
é aquilo que é incontrolável. É a política, é meio ambiente, é economia. São coisas que a gente precisa saber que está acontecendo, precisa saber como que a gente vai reagir a essas mudanças, mas a gente não tem o que fazer de fato para mudar a situação. A gente pode mudar em função daquilo que está acontecendo. E a gente tem o microambiente, que aí no caso das empresas é a própria empresa, são os clientes, a concorrência. Mas trazendo aqui para a nossa vida pessoal, é a gente mesmo, é o nosso trabalho, é a nossa família, nossas relações afetivas. Então, o que eu posso fazer? Eu posso mudar a mim mesma, mudar o meu microambiente em função do que está acontecendo no macroambiente. Então, eu não consigo mais trabalhar assim, eu vou trabalhar assado. Eu não consigo me deslocar até tal lugar que eu gostaria para fazer tal coisa, eu vou adaptar de forma que eu consiga fazer de casa. Eu não tenho dinheiro para comprar algo que eu gostaria, eu vou me virar com o que eu tenho, vou improvisar, vou fazer uma gambiarra aqui. O que não pode é a gente estagnar e ficar esperando tudo passar, uma mágica acontecer, como quem espera ganhar na Mega Sena. Se a gente deixar o macroambiente dominar os nossos sentimentos, a gente não sente mais nada de bom, porque tá tudo uma merda. Né? E principalmente para mim aqui no Rio de Janeiro, porque para mim é um dos piores governos que tem no Brasil. Então minha vontade real seria o quê? Sair do Rio, talvez sair até do Brasil. Mas eu posso fazer isso agora? Eu vou deixar a minha família, os meus amigos próximos longe de mim nesse momento tão difícil? Não. Então, se eu preciso ficar aqui por mais um tempo, o que eu fiz? Eu criei uma forma de olhar o lado bonito do Rio. O Rio é naturalmente lindo, ele tem vários pontos positivos. Eu tô abraçando isso. Se eu preciso ficar aqui agora, se eu não tenho como sair, que eu viva o mais bonito que tiver aqui do Rio e que eu não me importe mais com as pessoas que andam sem máscara na rua, ao invés de eu ficar puta quando eu vejo alguém ali andando sem máscara, eu desvio delas e passo longe, ouvindo música, com fone de ouvido. Me ligo na música e ó, tô nem aí pra essa pessoa que tá passando ali. Então, quanto mais a gente dá importância pro externo, mais isso te afeta e te faz infeliz. Começa a olhar para o seu interior. Então, tendo essa visão e percebendo que eu estou conseguindo progredir profissionalmente, melhorar como pessoa, evoluir espiritualmente, quando eu percebo que eu subi um degrauzinho na minha vida, isso me traz uma satisfação pessoal, me traz uma plenitude. Agora, não quer dizer que, sendo otimista, eu só sinta alegria o tempo todo. Existem vários outros sentimentos de frustração, de tristeza também. Só que ser otimista é quando você está num dia ruim, você ter a certeza de que tem dias melhores por vir. Que isso é passageiro, não é um estado definitivo. Tem dia que eu sou improdutiva, eu só consigo realizar 20% das tarefas que eu planejei. Mas eu aprendi a não me culpar mais por isso. Né? Saber parar para sentir aquele momento, para ficar melhor, me recuperar antes de dar continuidade ao trabalho. Eu também passo raiva, né? Tenho as minhas frustrações, as minhas angústias, tenho os meus momentos de melancolia, né? Ouvindo Coldplay na posição fetal, lembrando de erros cometidos 7 anos atrás. Só que eu passei a perdoar a Érica do passado, porque eu não tinha a mentalidade naquela época que eu tenho agora. Assim como quem errou comigo também não tinha. Então não dá pra gente ficar se culpando, né, tanto a mim quanto a pessoa, por coisas que não foram legais no passado. E esse entendimento, esse perdão, tira a dor do peito quando bate essa nostalgia. Então a Érica de até 1 ano e pouco atrás, quando lembrava de determinadas coisas, ficava tão mexida, tão sensível que até chorava. Hoje em dia não, consigo olhar com tranquilidade para a situação, sabe? Então, um ótimo começo é mudar a sua mentalidade ou mindset, como dizem os coaches. E, além disso, mudar os seus hábitos para ter mais prazer na vida. Então, o sexo, assim como o carinho, produzem endorfina, que é um hormônio responsável pelo prazer e pelo nosso humor. Mas existem outras coisas que também liberam endorfina, como a prática de atividade física, pegar sol, dormir bem.
De repente uma caminhada ao ar livre, ou você pode curtir dança dentro de casa, tem um monte de vídeo no YouTube, você pode aprender de graça a dançar, ou fazer até musculação adaptando com o que você tem dentro de casa. Tem uma série de vídeos também no YouTube mostrando série de braços que você pode fazer com garrafa cheia de água. Então assim, quem quer dá um jeito, quem não quer arruma uma desculpa, né? Muitas vezes a gente deixa de fazer atividade física por encontrar desculpas como falta de tempo, mas se a gente prioriza o nosso tempo para cuidar da nossa saúde física e mental, a gente entende que isso é importante, a gente passa a ter inclusive mais produtividade no trabalho. Isso foi uma coisa que eu demorei muitos anos para aprender, né, mas que depois que eu aprendi eu percebi que realmente é muito importante a gente preencher essas lacunas. E aí tem as terapias holísticas, né? Eu acabei me tornando ultimamente a típica jovem mística, a louca dos incensos, dos cristais, as ervas. Então, se isso fizer algum sentido para você, pesquisa sobre isso também, que pode te ajudar bastante. Aromaterapia, meditação. Aí tem gente que fala, não consigo meditar, aí eu fico mais nervosa ainda tentando fazer. Cara, tem um livro, eu sou a professorinha dos livros, né? Chamada Meditação para Céticos Ansiosos. Ou seja, se você não acredita em nenhuma vertente do espiritismo, se você sente ansiedade e acha que não tem tempo para parar para ficar meditando, cara, arranje um tempinho para ler esse livro, que faz muita diferença quando a gente para se conectar com a nossa própria mente. Isso ajuda muito no autoconhecimento. E por que é importante isso? Porque quando a gente se conhece, a gente sabe o que nos causa frustração e o que nos causa prazer, a gente passa a lidar melhor com esses sentimentos e busca mais fazer as coisas que nos dão prazer. Então, muitas vezes a gente deixa de lado alguma coisa a vida toda e quando está conversando com alguém, fala assim, que legal isso que você está fazendo, poxa, eu queria tanto um dia fazer tal coisa. Aí você pergunta, tá, e por que você não está fazendo? E aí vem as mais variadas desculpas. A pessoa, porque eu não tenho talento para isso, eu não faço bem feito. Fazer algo bem feito demanda repetição, insistência, persistência. Então, tem várias coisas que eu fazia mal feito, mas que eu persisti e hoje em dia eu faço muito bem feito. Então, se você tá lá desenhando seu desenho, a pessoa fala assim, pô, tá horrível isso, você não sabe desenhar. Você abre a boca para cantar, pô, você tá desafinando. Quando você não tem incentivo de alguém e você ainda por cima ouve mais as críticas do que a voz do seu interior, você acaba deixando de lado aquilo que você mais desejava fazer. Então para observar dentro de você o que faria muita diferença hoje na sua vida e resgata isso. Eu fiz isso recentemente com a música. Eu tenho um desejo antigo, desde criancinha, de ter a música presente na minha vida como, a princípio, um hobby, né? Mas acabou que eu deixei isso de lado uns 13 anos atrás. Eu foquei muito no trabalho, nos estudos, acreditei que eu não tinha tempo para isso, não tinha grana também para bancar a compra dos instrumentos e não tinha um ambiente propício para cantar e fui deixando de lado. E aí na pandemia eu percebi o quão importante era a arte na minha vida, como eu não consigo viver sem isso, como a música estava me tirando ali de momentos de muita dificuldade até. E aí às vezes eu me pegava cantando no chuveiro, esperava minha mãe dormir quando ainda morava com ela e ficava ali cantando baixinho de madrugada. E assim que eu consegui me mudar para morar sozinha, uma das primeiras coisas que eu fiz foi comprar todos os instrumentos que eu queria ter. E eu botei espuma acústica aqui atrás, como vocês estão vendo. Botei uma cortina acústica também para não incomodar os vizinhos com a minha barulhada. E parece que isso foi uma compra por impulso, porque em um dia só eu cheguei, cara, vou comprar uma guitarra, eu vou comprar um teclado, vou comprar um xilofone de criança, infantil. Acabou, comprei. E foi algo assim, sem muita pesquisa, sabe? Eu passei alguns minutinhos pesquisando e é isso, tomei a decisão, papum. Mas não foi de fato impulso.
Era uma coisa que eu desejava há 13 anos e que eu tinha uma série de empecilhos e que agora que eu percebi que o caminho estava livre para mim, que agora eu tinha condição financeira de comprar, eu tenho onde tocar, eu não tenho quem me desincentive. Cara, tá pra mim, é agora, vamos viver, sabe? O que eu tô esperando ainda? Então, talvez isso possa estar acontecendo na sua vida em relação a algum aspecto. Pode ser que tem alguma coisa que estava te impedindo e agora você poderia começar de alguma forma. Eu sei que isso que eu falei aqui, de comprar coisas, é algo que está fora da realidade de muita gente. Muita gente, inclusive, não está conseguindo trabalhar como eu consegui, né? Mas muitas vezes a gente tem um plano que tem alguma coisa que a gente poderia estar fazendo gratuitamente e a gente deixa de fazer. Então, de repente, sei lá, você tem a vontade de sair do país. Você está estudando o idioma daquele país? Você está treinando a cultura do local? Você pode agora não ter condições de sair, mas você poderia absorver um conteúdo gratuito através do YouTube, através de blogs, para ir aprimorando a sua cultura, para quando chegar o momento certo, você estar preparado para isso. Então, a sorte é o encontro da oportunidade com o preparo. Quando você só tem a oportunidade e você não está pronto para aquilo, a oportunidade passa e você deixa de viver aquilo. Então procure encontrar quais são os seus hobbies e praticá-los. Ter contato com a natureza faz muito bem pra gente. Contato com os animais. Os animais nos ensinam a ser pessoas melhores. Eu já me peguei, por exemplo, gritando com um gato porque ele tinha quebrado uma coisa. E depois eu parei pra perceber o quão idiota que eu fui. Pensei, cara, como assim? Eu tô gritando com um animalzinho que tem sentimentos por causa de uma coisa material que eu posso comprar e repor. E isso acaba que a gente depois para refletir sobre as nossas relações com as pessoas também, né? Quantas vezes a gente destrata uma pessoa em função de uma coisa material, sabe? Faz a gente refletir sobre o minimalismo, o desapego das coisas. E assim como você pode se permitir comer e beber o que gosta, ter momentos de prazer, o dia que você encontrar alguém para compartilhar isso com você, você vai intensificar essas sensações gostosas. Mas você não precisa ter essa pessoa ao seu lado para você se permitir viver esses momentos. Essa questão da necessidade de ter alguém está tão enraizada na sociedade que quando alguém demonstra frustração, falam que a pessoa é mal amada. Ou que quando ela tá com uma cara boa, você fala, transou. Aquela coisa bem quinta série. Cara, não. Eu dormi bem, tive uma boa noite de sono, acordei, fiz um café especial, gostoso, que eu tomei, olhando a janela, observando o céu, o canto dos pássaros. E agora eu tô assim, sorridente. É uma coisa tão simples, mas que as pessoas não conseguem entender como que é possível. Eu me considero uma pessoa romântica no sentido de demonstrar os meus sentimentos, de fazer a pessoa se sentir especial, mas a gente tem que tomar muito cuidado com aquele romantismo filosófico que nos cega. Então a gente passa a vida toda absorvendo através de filmes, séries, livros, músicas, de que o amor é tudo na nossa vida, né? Como aquela música que fala: você é a razão da minha felicidade. Não vá dizer que eu não sou a sua cara metade. Cara, é bonitinha a música, mas a razão da felicidade não pode ser outra pessoa. Eu não acredito que uma outra pessoa possa ser uma cara metade, como se a gente fosse uma laranja. Eu acredito que existem almas afins, pessoas com objetivos de vida semelhantes, com gostos em comum, onde um apoia o outro, se ajuda e podem ser mais felizes juntos do que eram sozinhos. Mas isso não pode ser metade de tudo que você representa, como no caso da metade da laranja. Eu acredito que a gente está muito mais para uma tangerina, ou mexerica, bergamota, dependendo de onde você estiver assistindo. Se você deposita a sua felicidade na metade da sua tangerina, você fica codependente dessa relação. Então é o mesmo conceito de investimentos financeiros, por exemplo. Um bom investidor diversifica os seus investimentos. É loucura botar toda a sua grana na bolsa de valores, onde você pode ganhar muito, mas também pode perder tudo de uma vez. E um relacionamento não é tão simples de encontrar.
Tem gente que age como se fosse um processo seletivo. Tipo, decidi que agora eu vou namorar. Então eu vou anunciar a vaga no Tinder, no Happn, e vou me candidatar num programa desses tipo Beija-Sapo na MTV. Daí eu vou avaliar o currículo dos candidatos, vou pedir para que me mandem uma carta de apresentação, vou ver se os valores da pessoa estão alinhados com o cargo, se a pretensão está de acordo com o que eu posso oferecer, e aí eu marco algumas entrevistas. A partir dessas entrevistas, que eu faço um teste psicotécnico, eu vou e avalio quem merece passar por um período de teste. E aí eu escolho 3, porque até 3 dá para administrar. Depois de um período de teste, eu vejo quem vai ter a carteira assinada. Não sei se para você esse processo todo soa normal, mas para mim acredito que deve ser algo muito mais natural. Quando você encontra alguém que você gosta dessa pessoa, essa pessoa também gosta de você, e mutuamente os dois querem isso e as coisas se encaixam. Enquanto isso não acontece, você vai ficar esperando e depositando a responsabilidade da tua felicidade em um gominho da tua tangerina. Às vezes está te faltando o gominho do relacionamento e do dinheiro. Tá? Você acha que não tem o suficiente para fazer tudo o que gostaria. Mas você tem onde morar, você tem uma família que te apoia, você tem amigos que estão ao seu lado. E aí você começa a pontuar o que você tem de positivo na sua vida e você percebe que você está quase completo. E é normal viver faltando pedaços. É que nem aquele GIF que tem a tríade do tempo, né, onde em determinado momento você tem disposição, tem amigos, mas não tem dinheiro. Ou então a tríade entre trabalho, família e amigos. Né? Sempre quando você levanta uma alavanca, automaticamente a outra vai baixar. E aí você tem que entender como que você pode equilibrar essa conta de forma que fique confortável para a sua fase. Porque além da gente ter as nossas prioridades enquanto indivíduo, a gente tem fases da nossa vida que a gente precisa priorizar determinada coisa. Então eu já tive a minha fase que eu tive que priorizar trabalho e estudos e coloquei isso lá em cima e vida social aqui embaixo. Agora eu estou fazendo o equilíbrio porque eu já passei dessa fase. Eu não preciso mais continuar me matando tanto de trabalho e estudo porque eu consegui atingir uma certa estabilidade, por mais que eu tenha uma mentalidade de desenvolvimento contínuo. Ou seja, eu ainda pretendo terminar o meu mestrado, eu ainda quero fazer doutorado, eu ainda quero aprender idiomas, tem um monte de coisa que eu ainda quero continuar estudando. Mas eu não preciso mais ficar de segunda a sábado ou de domingo a domingo fazendo só isso. Então identifica o que é importante para você para atingir esse equilíbrio e corra atrás disso. Porque senão, se a gente sente que a gente não tem algo e a gente não está nem fazendo por onde para mudar a realidade, ao invés de sentir gratidão pelo que a gente já tem, se sentir motivado a atingir determinado objetivo, a gente só fica com aquele sentimento de frustração pela falta das coisas que a gente gostaria de ter e não tem. Entender isso alivia a dor do processo, assim como é muito importante entender o que é prioridade para você seguir o caminho certo. Então, por exemplo, muita gente acha que é o máximo ganhar uma joia. Eu não gosto de ouro, não gosto de pedras preciosas, eu prefiro usar minhas bijuterias, um colar de ametista e usar essa grana para fazer uma viagem. Então, a minha percepção de valor é diferente de outra pessoa. Eu tenho outras prioridades. Entendendo isso, vivendo a sua verdade, você vai se sentir muito mais feliz consigo mesmo e vai atrair as pessoas certas, os projetos certos, as coisas começam a dar certo na sua vida, porque você começa a se sentir feliz com o caminho que você está construindo, vivendo a sua verdade. Inclusive, eu postei sobre esse livro, A Coragem para Não Agradar, que fala basicamente sobre isso, né? Que a felicidade está na coragem de ser você mesmo e desapegar também das circunstâncias, enxergar que você é responsável pelos seus sentimentos e pelo que acontece na sua vida. Então hoje, por exemplo, me conhecendo melhor, eu já não faço mais questão de ser amiga de todo mundo. Eu quero estar cercada de pessoas
que tenham visão de futuro, que falem em torno de ideias, que me alimentem com arte, que me façam rir, que riam das minhas atrapalhadas, que se preocupem comigo, passem momentos gostosos, que me incentivem nas minhas ideias malucas, mas que também me apontem quando eu estiver errada, quando eu tiver que olhar para uma outra perspectiva, que estejam perto de mim nos momentos difíceis. Então, nos últimos tempos, eu acabei me aproximando de algumas amizades e vi como é importante a gente ter essas conexões verdadeiras para a gente ficar bem. E enquanto eu não encontrar uma pessoa que entre na minha vida para a gente viver dessa forma intensa e verdadeira, sem máscaras, eu tô bem assim, me conectando só na friend zone mesmo. E tem gente que acha que não pode ter esses amigos porque você tá solteiro e o amigo tá namorando, tá casado, ou que existem programas que são programas para casais. Cara, todos os meus amigos mais próximos ou são casados ou estão namorando e a gente convive muito bem assim. Eu sou sempre a solteirona do rolê e já me conformei com isso, não é problema algum. Se você quer ir para algum lugar e você acha que não vai curtir sozinho, chama um amigo, sabe? Durante muito tempo eu tenho tido a Vanessa como minha melhor companhia, que é uma amiga que se aproximou bastante nos últimos tempos. Que inclusive muita gente shippa a gente achando que a gente é um casal. Eu sinto muito decepcionar, mas não rola nada aqui, é só amizade mesmo, inclusive ela tem namorado. Então, antes da pandemia, ela super se deu bem, porque eu ia ganhando um monte de ingressos para eventos, convite para inauguração de cervejaria, de bar, fomos pro Game XP juntas, sabe? Onde me convidavam, falava, amiga, quer ir comigo? E curtia super com ela. E, inclusive, a gente já foi para evento que foi uma noite de drinks de casais. E aí me convidaram e eu a levei como minha acompanhante. Cara, qual o problema? As pessoas que estão ali não vão ficar se agarrando na nossa frente, sabe? Só porque tá todo mundo aparelhado, não tem problema eu estar ali junto. Vou me divertir da mesma forma. Assim como eu tenho amigos no mercado cervejeiro que também são casais. E eu fui para Angra, inclusive, com 2 casais de amigos. E foi super divertido. Foram 2 casais e eu ali no meio. Mas não teve aquela coisa de que, isso aqui é um programa de casal. Seria mais interessante se eu tivesse acompanhada ali também? Poderia ser se fosse uma pessoa que curtisse o que a gente estava fazendo, que gostasse de cerveja artesanal, que gostasse de churrasco, que curtisse as músicas nostálgicas que a gente estava ouvindo, que gostasse de jogar jogo de tabuleiro, que tivesse rindo das nossas palhaçadas. Se fosse uma pessoa para ficar criticando o tipo de assunto que a gente estava tendo, criticando as músicas, criticando o jogo, falando que beber é ruim, sabe, qualquer tipo de crítica que me fizesse sentir tolhida, me fizesse me privar de ser quem eu sou, eu iria me sentir pior estando nessa companhia do que estando ali só com os meus amigos. Então eu ia passar a achar frustrante essa experiência ao invés de achar legal eu estar encontrando esses amigos. Então entende que para que dê certo, para que seja legal, não basta você ter uma companhia, né? Tem que ser uma boa companhia, alguém que tenha a ver com a sua realidade, com o que você gosta de fazer. E eu concordo que existem programas que podem ser feitos individualmente, apesar de você estar namorando. Às vezes aquele ambiente ou aquelas pessoas não tem muito a ver com os interesses do seu companheiro, ou de repente as agendas não batem, né? E você pode muito bem estar namorando e fazer alguma coisa sem aquela companhia. Agora, quando isso se repete muito, parece que aquela pessoa não faz parte da sua vida, sabe? Pelo menos pra mim me incomoda isso. Tipo, cada vez que eu tenho alguma coisa pra fazer, chamar a pessoa e não posso, não quero, não gosto de fulano, não gosto de Beltrano, não curto aquele ambiente. Isso que você vai fazer é chato. Cara, então a pessoa não tá participando da tua vida, sabe? E geralmente essas diferenças aparecem logo no início, mas a gente fica forçando a barra, tentando acreditar que vai dar tudo certo, que a pessoa vai mudar, ou que você vai conseguir conviver com isso. Cara, não vai. Sinto lhe dizer, mas não vai.
Então é muito importante a gente escolher essas relações, seja de sexo casual, seja de namoro, seja de amizade até, porque além da gente ter modificações pelo nosso entorno por conta da convivência, por mais que a gente tenha a nossa essência, a gente é modificado sim o tempo todo pelo nosso entorno, tá? Isso afeta aí nas nossas referências. E além dessa questão que é psicológica, a gente tem também a questão energética. Então, talvez você não acredite em nenhuma vertente do espiritismo, mas por mais que você seja ateu ou evangélico, católico, enfim, independente da sua crença, é cientificamente comprovado que o nosso corpo é elétrico, né? A gente conduz corrente elétrica. Então, a gente tem energias passando pelo nosso corpo que dependem muito também dos nossos sentimentos. A gente pode emanar energias positivas ou negativas. E o sexo é a maior troca energética que pode acontecer entre duas pessoas. E a energia dessa outra pessoa, ela fica, durante meses no nosso corpo. Então, quando a gente tem uma relação sexual, a gente empresta um pouco da nossa energia para a pessoa e recebe um pouco da energia dela. Então, cuidado também com quem você se relaciona, porque isso modifica a gente tanto para melhor quanto para pior. E se você nunca ouviu falar nisso, não precisa acreditar no que eu estou falando, não. Duvide. Mas se isso te instiga a curiosidade, pesquisa sobre esse tema e passa a refletir as escolhas que você tem tido para sua vida. Tem uma letra da Nação Zumbi, tô cheia de referências musicais, né? Que fala assim: não sei se sonhava o meu sonho ou se o sonho que eu sonhava era seu. Então, quando a gente está convivendo com pessoas que não têm o mesmo propósito de vida que a gente acaba, às vezes, modificando as nossas vontades em função da outra pessoa. E muitas vezes demora a cair a ficha. Então, assim, quando cai a ficha, também não se permita continuar vivendo uma situação, uma relação onde o que parecia que fazia bem para você, na verdade, não está fazendo mais. Senão você começa a entrar num looping de achar que o amor traz sofrimento, causa dor. Cara, não é o amor que causa dor, é a pessoa errada, é a falta de apoio, a falta de companheirismo, as críticas da pessoa que você mais gosta, né? Dói ouvir umas coisas pesadas de uma pessoa que você admira, que você quer bem, né? Isso sim causa dor. Então a gente tem que saber a hora também de partir, não se permitir mais viver isso. Mas também, além de você não se fechar para o novo, você também não pode esperar que o próximo relacionamento vai ser um conto de fadas, que vai ser tudo perfeito, né? Não existe relação perfeita. A convivência a dois tem as suas dificuldades, só que quanto mais parecidas as pessoas são e quanto mais dispostas elas estão de fazer dar certo, menor as dificuldades, menos brigas vão ocorrer, mais as pessoas vão se entender, mais leve vai ser, né? Mais saudável vai ser a relação. Então eu já vi muita gente se dispondo a passar por umas situações bem ruins só para ter uma noite de sexo depois, sabe? Uma noite de prazer. Se é que teve prazer, porque quando não tem encaixe nem é tão bom assim, né? Tem noite que era melhor ter ido ver o filme do Pelé. Mas não permita sair com pessoas que cortem teu entusiasmo, que façam você se sentir mal com você mesma. Eu já passei por situações, tanto em relacionamento quanto com casualidade também, de a pessoa dizer que eu tenho que mudar isso ou aquilo, de fazer eu me sentir mal com o meu corpo, achar que eu tô gorda, que eu tenho que botar silicone, né? De colocar caraminholas na minha cabeça a ponto de eu achar que eu preciso me modificar para ser aceita, para agradar alguém. Até que eu encontrei uma única pessoa que gostou de mim exatamente do jeito que eu era e me fez me sentir maravilhosa. Quando eu comentei que queria botar silicone, falou que eu não precisava disso. Quando eu comentei que tava me sentindo gorda, que eu queria fazer lipo, né? A pessoa mostrou que não precisava de nada disso. Depois eu fiquei refletindo, cara, foi a única pessoa que me fez sentir que eu poderia ser eu mesma, porque ele gostava do meu all-star, ele gostava da minha calça rasgada, da minha camiseta de banda, e percebi ali
que não é uma questão de você se modificar para agradar a maioria, é você ser você mesmo e esperar aparecer a pessoa certa. No caso, a gente não chegou nem a namorar, porque os dois eram muito imaturos na época, a gente teve alguns desencontros, enfim, acabou não dando em nada. Mas ter passado por essa situação me fez perceber isso, que se agora eu não encontrar uma pessoa que me faça sentir não só uma química fora do comum, né, como eu tive ali, mas também esse encontro de afinidades, não vale a pena. Não quero se não for desse jeito, sabe? E também não quero mais passar por determinadas situações de marcar com a pessoa e a pessoa desmarcar em cima da hora porque de repente arrumou outra pessoa aparentemente melhor no aplicativo, ou que tem vergonha de andar comigo de mãos dadas na rua, ou não quer ter esse tipo de demonstração de afeto porque é só sexo, não quero me envolver, né? Ou então você demonstra que se preocupa com a saúde da pessoa e ela fica, nossa, tá muito apaixonada. Ah, então vai viver uma vida medíocre ao lado de pessoas vazias que não estão nem aí, que eu prefiro ficar bem aqui com a minha solitude. Sabe, eu já tive a minha época em que eu pensava que nem o Cazuza, que o teu corpo com amor ou não, raspas e restos me interessam. Hoje em dia eu percebi que se for pra ser assim, eu prefiro ficar com fome. Porque hoje eu sei o meu valor, eu sei a mulher que eu me tornei, eu sei o que eu posso proporcionar a alguém. E eu não vou tentar me meter numa relação a qualquer custo, aceitando qualquer coisa, qualquer tipo de tratativa. Sabe? Então saiba o seu valor, saiba o que você merece, não aceite menos do que você quer e do que você espera. Eu quero alguém que queira voar comigo e não cortar as minhas asas, me ferir com umas palavras, com as tratativas, me fazer ficar paranoica. Sabe, eu demorei muito tempo para atingir esse estado aqui de alegria, de autoaceitação, de confiança, segurança, de gostar de mim mesma, né? Amor próprio. E agora eu não vou desperdiçar isso com uma relação que me faz mal, com uma pessoa que só me coloca para baixo, sabe? Que faz duvidar da minha capacidade de ser amada. Então eu acredito muito que encontrando a pessoa certa, a gente vai gostar um do outro como a gente é, e mais que isso, admirar por ser exatamente essa pessoa. E não ter que se modificar, mudar a forma de vestir, de falar, de se relacionar com as pessoas para se adequar ao padrão do outro. É claro que existe uma certa adaptação, porque são dois universos diferentes se encontrando, mas o universo de um não pode deixar de existir por conta do outro. Eles precisam se complementar. E se você também pensa dessa forma, mas não tem coragem de se posicionar dessa forma quando recebe aquela mensagem do crush que te maltrata, cara, se essa pessoa te procurar Dia dos Namorados, ou se você estiver pensando em procurar por essa pessoa, né, no Dia dos Namorados, avalia como que essa pessoa tá agora, como que ela te enxerga, como ela tá te tratando. Se nada mudou, se você sabe que isso vai te ferir, não cai nessa cilada, Bino. Às vezes eu vejo umas pessoas tão legais se modificando tanto para encaixar num lugar que não pertence a elas. Talvez por carência ou por acreditar que o sexo é uma necessidade. Cara, acho que todo mundo deveria conhecer bem o próprio corpo para saber se resolver sozinho nesse aspecto, sabe? É claro que com outra pessoa é muito melhor, mas quando é uma pessoa que vai te fazer bem em outros sentidos também, não só porque tá usando o corpo dela, sei lá. E eu vejo que as pessoas estão tão obcecadas por essa questão de aceitação, de se sentir desejado, que em plena pandemia eu vejo muita gente se preocupando com os tratamentos estéticos que, assim, não era para ser agora, sabe? Não é momento para isso. Então, assim, tudo bem continuar se preocupando com aparência. Eu mesma tô aqui maquiada, eu tô fazendo as minhas próprias unhas, eu pinto meu cabelo. Eu acho que a aparência é algo que ajuda a elevar, assim, a nossa autoestima, mas não é a coisa mais essencial da nossa vida, e tem coisa que pode ser adiada, sabe? Eu, por exemplo, tô precisando fazer limpeza nos dentes, limpeza de pele,
E eu tô adiando isso pro dia que passar a pandemia, ou pelo menos o dia que eu tiver vacinada com as 2 doses, estiver mais segura para ficar no ambiente sem a máscara. Agora eu tô vendo gente colocando botox em plena pandemia. Para pensar, por que você tá botando botox agora? Você acha que precisa se parecer com o filtro do Instagram? Por que você acha que tem que ficar assim? Você vai ficar mais sexy? Com isso você vai ser mais desejada? E com esse desejo você vai ter o que você quer, você vai ficar com outras pessoas, você vai encontrar um relacionamento e isso vai te fazer mais feliz? Para pensar na raiz do problema. Será que realmente você precisa disso? Vou te contar uma coisa. Não tem nada mais sexy do que uma pessoa com a terapia em dia. Então eu acredito que beleza é algo que pode sim nos fazer bem e faz com que a gente atraia as pessoas. Mas é a personalidade que conquista e que faz com que essas pessoas fiquem em nossas vidas. E até mesmo nessa fase da atração, se você tem aparência, mas não tem conteúdo, você é só mais uma agulha no palheiro. Então, invista na tua cabeça, sabe? Tanto a questão de você ficar bem consigo mesma, de ter sanidade mental, quanto de ter conteúdo, de fazer coisas que você gosta. Porque além disso fazer muito bem para você, que é o objetivo principal aqui da questão, você acaba sendo uma pessoa que vai irradiar alegria por estar bem consigo mesma, e isso acaba atraindo as pessoas. As pessoas se atraem de verdade umas pelas outras por uma questão de conexão intelectual. Para algumas pessoas mais, outras menos, algumas dão mais importância para a aparência, mas será que você merece estar com essas pessoas que se preocupam mais com a aparência do que com o conteúdo? Então, se a pandemia até agora não te trouxe essa visão mais minimalista, mais realista das coisas, acho que se você chegou até aqui nesse vídeo, para refletir um pouco sobre isso, né? Qual é a urgência que tem desses tratamentos estéticos onde você vai ficar no ambiente fechado, com ar-condicionado, sem máscara, correndo um risco de infecção? Você realmente precisa disso agora? Ou de repente precisa disso na sua vida? Já teve gente me questionando, dizendo que é muito fácil ter autoaceitação quando eu tenho uma genética que me favorece. Mas, por exemplo, além dessas questões que eu falei, da lipo e do silicone, que foram coisas que eu desejei durante a minha vida toda, e depois desse processo de autoaceitação eu desisti. Hoje em dia, se eu tivesse feito, eu estaria arrependida, né, de colocar minha vida em risco no bisturi por uma questão de estética, né? Mas, por exemplo, meu nariz. Eu fui incomodada com meu nariz durante muitos anos, que hoje eu vejo que não tem nada demais nele, mas eu achava ele grande, eu achava que tinha que afinar. Eu só tirava foto assim, ou de baixo ou de ladinho, para parecer que meu nariz é mais fino. Inclusive, se você ver meus primeiros vídeos aí nos destaques do Instagram, tava assim, gravando de lado, ridícula. Eu não encarava aqui a câmera porque achava que o meu nariz era muito grande. E além de eu ter percebido que isso é besteira, que não é grande coisa nenhuma, eu vi que isso é uma herança dos meus ancestrais, né? Eu sou descendente de índios, de sírios, né? Minha família materna é árabe, e são povos que têm o nariz assim um pouco maiores. E hoje em dia eu tenho um orgulho disso. Orgulho por ter entendido mais as minhas origens, adoro culinária árabe, descobri o poder da cura através do xamanismo, né, que está conectado aí com os povos indígenas. Descobri o hinduísmo, que está conectado também com o Oriente Médio, com os árabes. E ter descoberto isso, essa conexão com a minha identidade, me fez me tornar mais eu mesma, mais plena também. Eu parei de olhar o que era um padrão estético, onde estava todo mundo seguindo um comportamento de manada, e percebi que para mim faz mais sentido eu aceitar a minha verdade. Então, assim, eu tenho muitas amigas que já passaram por procedimentos estéticos, eu tenho amigas que defendem, por exemplo, a autoaceitação do corpo, mas faz modificações no rosto. E eu não tô falando isso para atacar ninguém. Eu tenho respeito por pensamentos diferentes dos meus, tenho admiração por essas pessoas, carinho por elas, mas você
admirar uma pessoa não é você acatar tudo que a pessoa prega, né? Então é normal a gente ter algumas divergências de pensamento. E eu espero muito que, inclusive, essas pessoas entendam a reflexão que eu estou trazendo aqui, porque se eu perder essas amizades por estar expondo a minha opinião divergente, eu sinceramente eu não estou me importando mais, porque eu estou priorizando a minha liberdade de expressão. Eu tô que nem aquela caminhoneira do episódio Queda Livre do Black Mirror, onde as pessoas ficam se avaliando umas às outras o tempo todo e termina uma relação, dá uma risadinha, tô te avaliando aqui, todo mundo ali na base da falsidade, e aí quando aparece alguém que fala o que pensa, uma pessoa autêntica, acaba sendo banida da sociedade, né? Então, eu sei os riscos que eu corro com esse vídeo, mas esse é o meu pensamento aqui verdadeiro. E, inclusive, esse processo de autoaceitação me ajudou a melhorar naturalmente. Porque, por exemplo, antes, quando eu engordei esses 30 quilos, eu queria emagrecer a qualquer custo. Queria fazer uma dieta milagrosa para perder esses 30 quilos em, sei lá, 4 meses. Eu achava que era possível isso, né? Tomar remédio, fazer umas coisas doidas. Quando eu percebi que eu podia me sentir bem comigo mesma, me sentir bonita, sendo gorda, ali eu realmente estava gorda, obesa, eu passei a melhorar a minha alimentação e praticar atividade física porque eu queria me tornar melhor ainda, mas sem pressa, pensando no longo prazo, pensando na minha saúde e não mais querendo mudar urgentemente porque eu me odiava, sabe? Então, com isso, ao longo de 3 anos, eu consegui perder 27 quilos naturalmente, sem passar por nenhum procedimento de cirurgia, sem tomar remédio, sem fazer nada que não fosse o caminho natural de reeducação alimentar e atividade física. Aí eu fiquei com o braço flácido. Eu tô fazendo agora uma musculaçãozinha em casa com halteres e aos poucos eu tô vendo o resultado. Meu braço tá afinando, tá ficando mais durinho, mas eu também não tenho pressa para ver isso mudar. Eu não vou passar um bisturi aqui para deixar ele durinho, sabe? Então, quando a gente percebe que nossas pequenas falhas, nossos pequenos defeitos, entre aspas, não são o que te impede de ser feliz e que te impede de se sentir desejada, né, você vive muito mais tranquila. E se você acha mesmo que é isso que te impede, para analisar os seus crushes, as pessoas que você admira. Você acha mesmo que elas são perfeitas? Será que aos seus olhos passa despercebido qualquer imperfeição porque você quer muito aquela pessoa? Ou então até os artistas que você admira. Você vê lá na mídia, adoro fulano e tal. Tá, mas ele tem um nariz torto, ele tem isso, tem aquilo. E mesmo assim você tá achando aquela pessoa linda. Então, por exemplo, na minha adolescência eu era fã do Johnny Depp. Mas não só por ele ser um homem gato, mas pela atuação dele, pela personalidade, aquilo tudo me encantava. Só que na época ele tinha os dentes tudo podrinho, sabe? Aquele dente amarelado, tudo torto. E eu achava ele lindo mesmo assim. Se ele aparecesse na minha frente, eu ia beijar aquela boca com aqueles dentes tudo podre. Então, por que você acha que de repente o seu lábio fino, o seu braço flácido, a sua barriguinha são aspectos que te impedem de alguém se encantar nesse nível por você? Então antes eu tinha uma visão muito autocrítica e não conseguia ficar em paz comigo mesma, caindo nessa pressão midiática. Hoje eu percebo que, na verdade, eu me aceitando, eu posso perceber que nem todo mundo vai gostar de mim como eu sou. E tá tudo bem, quem tem que gostar mesmo sou eu. Então hoje eu brinco que eu nasci na época errada. Eu sou uma pintura renascentista. E não é todo mundo que vai saber apreciar essa obra de arte. Mas enfim, em resumo, eu acho que o mundo moderno está dificultando muito as relações. As pessoas estão acreditando que precisam modificar alguma coisa nelas, ou na forma de se comunicar, precisam aprender o jogo da conquista. Eu não acho que isso seja um jogo. E eu mesma já caí no erro, 300 anos atrás, por exemplo, de fazer um joguinho de ciúmes. Sabe aquela coisa de postar uma foto misteriosa, de
tipo um jantar que você fez pra você mesmo, que você tá comendo sozinho, bebendo sozinho, aí você bota uma segunda taça ali pra aparecer assim de relance na foto, tipo, ó, você fica de olho, hein? Se você não pegar, outro vai pegar aqui. Acabou que isso só fez afastar a pessoa de vez, né? Deve ter se sentido inseguro, dentre outras coisas. E quando na verdade tudo que eu queria é estar só com aquela pessoa. Então, por que a gente age de um jeito quando a gente queria agir de outro? A gente não precisa fazer a dança do acasalamento, a gente não é bicho, sabe? A gente tem boca para falar o que a gente pensa, o que a gente sente, para tomar iniciativa. Então tenha coragem de se expressar, de se posicionar, de agir como adultos nesse mundo em que parece que todo mundo voltou a ser adolescente, né? Eu espero que toda essa reflexão tenha te ajudado a repensar sobre a codependência, tanto sentimental quanto sexual. Se tudo isso que eu falei aqui, ou alguma parte do que eu falei, fez sentido para você, te fez refletir, salva esse vídeo para você reassistir quando sentir que está precisando. Se você quiser me ajudar a levar essa mensagem mais longe, compartilhe no seu perfil, ou compartilhe com uma pessoa que você sinta que está precisando ouvir essa mensagem. E se você não concorda com nada do que eu falei aqui, continue sendo um ser transante, mas cuidado com a Covid. Se cuidem. Isso foi sexual.